Marinho, ou Mário Sérgio Santos Costa, tem dado o que falar no mundo do futebol nacional, e os rumores que cercam sua chegada ao Remo parecem mais quentes do que nunca. Segundo fontes próximas ao clube paraense, a negociação teria envolvido um investimento milionário, algo que surpreenderia qualquer torcedor mais desavisado. A movimentação não é apenas financeira, mas estratégica. O Remo busca se consolidar como uma força emergente no cenário nacional, e contar com um atacante do calibre de Marinho poderia transformar completamente a dinâmica do time dentro de campo. O nome do jogador, conhecido por sua velocidade, dribles desconcertantes e faro de gol, já provoca especulação sobre a formação tática que o clube pretende adotar, algo que já está sendo debatido em grupos de torcedores e especialistas em análise de futebol, criando um clima de expectativa intensa. A chegada de Marinho poderia significar não apenas gols, mas também uma mudança de postura do Remo em competições nacionais, mostrando que o clube não pretende apenas participar, mas competir de maneira agressiva. Enquanto a negociação é tratada com sigilo pelos bastidores, a imprensa esportiva não para de comentar cada detalhe, desde possíveis salários até cláusulas contratuais que poderiam surpreender outros clubes interessados. O impacto da suposta contratação de Marinho vai muito além da simples presença em campo. Torcedores já imaginam como seria ver o atacante driblando adversários com sua típica explosão, buscando cada oportunidade de gol, e transformando jogos difíceis em momentos de pura emoção. Analistas esportivos levantam hipóteses sobre a integração do jogador com o elenco atual, que precisaria se ajustar ao estilo ousado de Marinho, conhecido por suas arrancadas inesperadas e capacidade de mudar o rumo de uma partida em segundos. Além disso, especula-se que o investimento milionário feito pelo Remo possa abrir caminho para uma série de contratações estratégicas, formando uma equipe mais competitiva e capaz de disputar títulos importantes. A expectativa é que a chegada do jogador atraia atenção nacional, elevando a repercussão do clube e até gerando mais interesse da mídia sobre a performance do time em campeonatos. Rumores indicam ainda que Marinho poderia assumir uma função de liderança dentro do grupo, não apenas pelo seu talento, mas pela experiência acumulada em clubes de destaque, o que agregaria valor dentro e fora de campo. Enquanto isso, torcedores se dividem entre entusiasmo e ansiedade, aguardando confirmação oficial, mas já celebrando a possibilidade de ver um dos grandes nomes do futebol brasileiro vestindo a camisa do Remo. Não é só dentro de campo que Marinho pode causar impacto. Fora dele, o clube paraense espera que a repercussão de sua chegada aumente patrocínios e a venda de produtos oficiais, capitalizando a presença de um jogador que já é reconhecido nacionalmente. O marketing do Remo já estaria planejando campanhas envolvendo o atacante, com vídeos promocionais, participações em eventos e ações interativas com os torcedores, criando uma atmosfera de engajamento inédita. A especulação também gira em torno do salário milionário, que poderia quebrar recordes dentro do clube, levantando discussões sobre investimentos e prioridades estratégicas. Alguns críticos questionam se essa decisão financeira é sustentável, mas torcedores veem como uma jogada ousada e necessária para colocar o Remo em um patamar mais elevado no futebol brasileiro. A presença de Marinho não apenas reforça o elenco, mas também projeta a imagem do clube, mostrando ambição e visão de crescimento. Enquanto isso, redes sociais ferviram com memes, análises táticas e previsões sobre como o atacante se encaixaria no esquema do time. Cada detalhe do rumor é esmiuçado, desde possíveis datas de estreia até interações com jogadores mais jovens, deixando os fãs em estado de expectativa constante. As especulações em torno de Marinho envolvem ainda a questão do impacto psicológico dentro do elenco. Jogadores que já compõem o grupo podem sentir um aumento na competitividade interna, pressionados a elevar seu desempenho, mas também inspirados pelo talento de um colega de equipe tão renomado. Treinadores e comissão técnica se preparam para ajustar estratégias, tentando extrair o máximo do atacante sem desestabilizar a harmonia do time, um desafio que é debatido com entusiasmo por comentaristas esportivos. Há quem diga que a simples presença de Marinho já poderia alterar a postura defensiva de adversários, que teriam de planejar partidas específicas apenas para conter suas jogadas explosivas. Essa situação cria uma aura de antecipação em torno de cada jogo, com a torcida imaginando combinações de passes, dribles e gols que poderiam surgir a qualquer momento. Enquanto não há confirmação oficial,
rumores sobre sua estreia e posicionamento tático se espalham por fóruns e grupos de WhatsApp, aumentando o suspense e a expectativa. Alguns jornais esportivos chegam a especular que a contratação pode inspirar outras negociações de impacto, transformando o mercado da região e elevando a competitividade da equipe do Remo. A discussão sobre a chegada de Marinho também passa pelo histórico do jogador em clubes anteriores, onde se destacou em partidas decisivas e conquistou reconhecimento nacional. Sua capacidade de atuar em diferentes posições do ataque, associada à inteligência de jogo e à experiência adquirida, é vista como um ativo valioso, capaz de transformar qualquer equipe. Torcedores do Remo começam a imaginar confrontos emocionantes, momentos de brilho individual que podem decidir jogos e temporadas inteiras. Comentários em redes sociais e programas esportivos enfatizam a expectativa por gols, assistências e jogadas que só um jogador com a história de Marinho pode oferecer. Há, ainda, rumores de que outros clubes do país observam com atenção o desenrolar desta negociação, avaliando como reagir caso o atacante confirme sua ida ao Pará. A movimentação é vista como estratégica não apenas para o Remo, mas para todo o cenário futebolístico nacional, despertando debates sobre planejamento, visão de futuro e ambição. Cada detalhe do rumor é amplificado, desde fotos nos treinos até comentários de ex-companheiros, criando uma narrativa intensa que mantém o público atento e engajado. Finalmente, mesmo sendo um rumor, a possibilidade de Marinho reforçar o Remo cria um clima de otimismo que transcende especulações. A torcida projeta vitórias, grandes jogadas e a presença de um atacante que pode mudar a história do clube. Analistas esportivos sugerem que, se confirmado, Marinho poderá inspirar jovens jogadores, influenciar estratégias e elevar a competitividade da equipe em níveis antes imaginados apenas em sonhos. A especulação sobre a estreia e o impacto tático continua, alimentando debates acalorados em programas esportivos, redes sociais e fóruns especializados. Ao mesmo tempo, clubes rivais começam a avaliar como enfrentar um Remo potencialmente reforçado, considerando ajustes defensivos e novas abordagens para neutralizar o talento do atacante. A narrativa criada em torno de Marinho é, portanto, um fenômeno que vai além do simples mercado de transferências, tornando-se um tema central no futebol brasileiro. Mesmo sem confirmação oficial, a expectativa é suficiente para manter torcedores e especialistas em suspense constante, ansiosos pelo desfecho desta possível contratação de impacto. Rumores indicam que a suposta chegada de Marinho ao Remo pode abrir portas para negociações futuras que ainda nem começaram a ser discutidas publicamente. Fontes não confirmadas apontam que o clube pretende se movimentar rapidamente no mercado, aproveitando a repercussão da contratação do atacante para reforçar setores estratégicos do elenco. A especulação sobre salários milionários, benefícios e premiações acende debates sobre a sustentabilidade financeira do clube, mas também mostra que há uma vontade clara de transformar a equipe em protagonista no cenário nacional. Comentadores e torcedores levantam hipóteses sobre como a presença de Marinho poderá influenciar partidas decisivas, como competições regionais e nacionais, e se o clube conseguirá extrair o máximo de um jogador com características tão impactantes. A narrativa construída em torno do atacante cria expectativas não apenas sobre sua performance individual, mas sobre o efeito dominó que essa contratação pode gerar em outras negociações e na postura de clubes rivais. A atenção midiática ao rumor aumenta, com vídeos, entrevistas e comentários constantemente especulando sobre detalhes, criando um clima de suspense que mantém o público ansioso. Além disso, a especulação sugere que Marinho não seria apenas mais um jogador, mas uma peça-chave para o plano de crescimento do Remo. Torcedores imaginam cenários nos quais o atacante se torna líder em campo, guiando jovens talentos e ajudando o time a conquistar resultados expressivos. Analistas apontam que sua experiência em clubes de destaque pode servir como referência, elevando o padrão de treinamento e performance do elenco. Comentários em redes sociais e fóruns levantam questionamentos sobre como a comissão técnica pretende integrar Marinho, conciliando seu estilo ousado com a dinâmica já existente. A expectativa de gols, assistências e jogadas decisivas transforma cada rumor em notícia, e a simples possibilidade de sua presença já altera o debate sobre competitividade no futebol nacional. Enquanto isso, clubes rivais observam atentos, tentando prever os impactos táticos e estratégicos de ter um jogador desse calibre no Remo.
A narrativa especulativa se fortalece a cada dia, mantendo a torcida em estado de entusiasmo e ansiedade constante. A discussão sobre a contratação de Marinho também passa pelo efeito psicológico que um jogador desse porte pode ter sobre o elenco. A chegada de um atleta renomado poderia aumentar a competitividade interna, motivando os jogadores a elevar seu desempenho, mas também criar pressão adicional sobre aqueles que já compõem o grupo. Especialistas esportivos levantam hipóteses sobre ajustes táticos necessários, tentando maximizar o potencial do atacante sem desestabilizar a harmonia do time. O clima de suspense aumenta à medida que rumores sobre a data de estreia e posição ideal de Marinho se espalham por redes sociais, fóruns e programas esportivos. Alguns apontam que a presença do jogador já altera a postura de adversários, que teriam de planejar estratégias específicas para conter sua influência em campo. A especulação cria uma atmosfera intensa, onde cada detalhe, desde treinos até comentários de ex-companheiros, é amplamente debatido e analisado. Ao mesmo tempo, o impacto fora de campo também é assunto de rumores constantes. A chegada de Marinho poderia impulsionar ações de marketing, vendas de produtos oficiais e a captação de novos patrocinadores, transformando a imagem do Remo e gerando receitas adicionais. Torcedores já imaginam campanhas promocionais envolvendo o atacante, eventos de interação e presença em mídias sociais, criando uma relação direta entre a contratação e o engajamento do público. A discussão sobre salários e premiações milionárias provoca debates sobre prioridades financeiras, mas reforça a percepção de ambição do clube. Analistas esportivos destacam que a repercussão da possível contratação pode influenciar diretamente a competitividade da equipe, atraindo a atenção de outros clubes e aumentando a pressão sobre adversários. A especulação se transforma, assim, em narrativa contínua, mantendo todos atentos às próximas movimentações. Rumores ainda indicam que a presença de Marinho poderia inspirar mudanças estratégicas em outras equipes, provocando ajustes táticos e novas abordagens defensivas. Clubes rivais estariam monitorando cada passo, analisando como neutralizar a influência do atacante em partidas decisivas. A expectativa sobre o seu impacto individual se mistura com debates sobre o efeito coletivo, levantando discussões sobre liderança, inteligência de jogo e capacidade de decisão. Torcedores e comentaristas especulam sobre combinações de passes, gols e assistências, imaginando cenários que poderiam mudar a história do clube. A narrativa em torno de Marinho torna-se central na mídia esportiva, e a simples menção do rumor é suficiente para gerar engajamento e discussão acalorada entre fãs, especialistas e clubes do país. Antes de seguir, já te convido a se inscrever aqui no Remo agora e deixar seu like. Assim você não perde nenhuma novidade do Leão e fica sempre por dentro das notícias em primeira mão. Bora continuar! Finalmente, mesmo sendo uma especulação, o rumor de Marinho no Remo cria um clima de expectativa que vai muito além do futebol. A torcida projeta conquistas, grandes momentos e a presença de um atacante capaz de transformar jogos e temporadas. Analistas esportivos sugerem que sua possível chegada poderia inspirar jovens jogadores, aumentar a competitividade interna e alterar a postura estratégica do clube em campo. A narrativa gerada em torno do atacante mantém todos atentos, desde torcedores até rivais, que avaliam cenários e estratégias para lidar com um Remo potencialmente reforçado. Enquanto a confirmação oficial não vem, a especulação se mantém viva, alimentando debates, imaginação e entusiasmo, consolidando Marinho como um dos grandes protagonistas de rumores e expectativas no futebol brasileiro. Enquanto os bastidores fervilham com a possibilidade de Marinho vestir a camisa do Remo, especula-se que a comissão técnica já planeja treinos adaptados para explorar ao máximo as características do atacante. Rumores indicam que a direção do clube pretende criar estratégias ofensivas que permitam ao jogador receber a bola em posições de vantagem, utilizando sua velocidade e habilidade para desequilibrar defesas adversárias. A adaptação do elenco é um ponto-chave, e fontes não confirmadas sugerem que haverá encontros internos e conversas estratégicas para alinhar o estilo de jogo de Marinho com o restante do grupo. A expectativa é que sua chegada não apenas aumente a capacidade ofensiva do Remo, mas também eleve o padrão de qualidade dos treinamentos, estimulando os jogadores a se superarem e contribuindo para uma competitividade interna saudável.
O clima de antecipação toma conta dos torcedores, que já projetam combinações de passes e jogadas que poderiam surgir a qualquer momento, imaginando gols decisivos e momentos de pura magia do atacante. Cada rumor que surge é amplificado nas redes sociais, criando uma narrativa contínua de entusiasmo e especulação, mantendo a atenção da mídia voltada para o clube. Além disso, a chegada de Marinho poderia ter um impacto direto na visibilidade do Remo, atraindo olhares de outros clubes, jornalistas e patrocinadores. Há quem diga que a presença do atacante é capaz de transformar o clube em protagonista de debates esportivos nacionais, gerando uma repercussão que vai muito além dos resultados em campo. Rumores sobre possíveis entrevistas, campanhas promocionais e aparições do jogador em eventos oficiais já circulam nos bastidores, sugerindo que o clube pretende capitalizar cada detalhe da chegada do atleta. Torcedores discutem freneticamente nas redes sociais sobre a possibilidade de ver Marinho em jogadas decisivas, enquanto analistas esportivos levantam hipóteses sobre como ele poderia influenciar a postura defensiva de adversários. A narrativa em torno do atacante se torna um fenômeno midiático, e mesmo rumores menores, como uma possível primeira participação em jogos oficiais, geram repercussão imediata e intensa, mantendo todos ansiosos por novidades. Trazemos notícias atualizadas do Remo todos os dias. Inscreva-se aqui no Remo agora e deixe seu like para continuar recebendo novidades exclusivas do Leão. Compartilhe também sua opinião nos comentários, isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.